Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e nós vamos dar início à nossa aula com o nosso lembrete básico. Lembrem de fazer as atividades no Classroom para computar a presença de vocês, para evitar que vocês tenham algum prejuízo quanto às faltas. Na dúvida, entre em contato com os seus professores, entre em contato com a sua escola, pelo mural, por telefone, enfim. E, se persistir ainda, entre em contato com a escola para ver a possibilidade de retirar o material impresso para auxiliar vocês, ok? Na aula passada, a Frustrating Game or Challenge, nós aprimoramos o nosso vocabulário com relação aos textos informativos, pôster e slogans, e tivemos também aprimoramento sobre os pronomes relativos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Halloween. Então, observem que estamos aqui trajados como tal. Vamos ampliar o vocabulário sobre o tema por meio de textos, ok? What do you know about Halloween? O que você sabe? O que você conhece sobre o Halloween? Where did it start the Halloween culture? Why do people dress up like monsters? Why does the sentence trick or treat mean? When is the Halloween celebrated? Então, onde começou a cultura do Halloween? Por que as pessoas se vestem como monstros, como personagens de filme, personagens de quadrinhos? E o que a frase trick or treat significa? When is Halloween celebrated? Quando que o Halloween é celebrado? De acordo com a nossa aula, nós vamos resolvendo essas nossas questões, ok? Primeiro, write the symbols of Halloween. Nós temos aqui Jack-o'-lantern, ghost, skeleton, black cat, witch, masks. Então, de acordo com o vocabulário que nós temos aqui, qual dessas palavras faz assimilação com as figuras que nós temos em questão? Todas elas relacionadas ao vocabulário do Halloween. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Observem, pessoal, nas nossas figuras, a primeira figura, se nós pensarmos da esquerda para a direita. Então, a primeira figura que temos, witch, a bruxa, seguindo do Jack-o'-lantern e a mask, uma máscara. Lembrando que esses são alguns dos personagens, são alguns dos vocabulários comuns dentro do Halloween, né? A bruxa, o Jack-lanterna, a máscara de terror e, como eu disse para vocês, nós vamos vendo ao longo da nossa aula. Here we have some symbols of Halloween. Temos alguns outros símbolos do Halloween. Ghost, black cat, skeleton, né? Fantasmas, gato preto ou os esqueletos. Decorate houses, então as casas decoradas. Né? Aqui nós temos um exemplo de uma casa decorada com os Jack-o'-lantern na fachada. Aqui temos outra também.
O que esses símbolos eles representam? Eles vêm de uma cultura mais antiga do que nós temos. Seja qualquer um deles, eles sempre vêm de um tempo mais antigo. Então, de acordo com o nosso fragmento, vamos ler e responder as questões. Halloween. Origins date back the ancient Celtic festival Samhain. The Celts, who lived 2,000 years ago, mostly in the area that now is Ireland, United Kingdom, and northern of France, celebrated the New Year on November 1st. This day marked the end of summer and the harvest and the beginning of the dark, cold winter, a time of year that was often associated with human death. Então, a palavra Halloween, ou o tema Halloween, ele surge desde o período celta direcionado a Samhain. Os celtas que viveram há mais de 2.000 anos, na região onde temos a predominância da Irlanda, do Reino Unido e o norte da França, celebravam essa data no dia 1º de novembro. Mas, nesse dia, era marcado o fim do verão e o fim das colheitas, e o início, na verdade, é o solstício de verão, que é marcado nesse dia como a noite mais longa. Então, e o início da escuridão, do inverno mais frio, e era sempre esse período associado com uma questão de morte, relacionado pelo tempo que vinha se ocorrendo. Com base nessa informação, when did the Celts celebrate the festival? Quando que os celtas celebravam o festival? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Ok, pessoal. Quando os celtas celebravam o festival?
They celebrated the festival on November 1st. Então, eles celebravam no dia 1º de novembro, como nós já vimos ali, que era o fim do verão e o fim das colheitas. According to the chart, answer the question. Então, nós temos o mesmo fragmento e nós queremos saber por quê. Por que os celtas celebravam esse festival e qual era a finalidade dele? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. Observem, pessoal, que na nossa pergunta por quê? Por que os celtas faziam esse festival? This day marked the end of the summer and the beginning of winter. Então, como marcava o fim do verão, das colheitas e o início do inverno, era uma forma que eles tinham de celebrar, porque também nesse momento eles faziam a celebração das colheitas que eles tinham dos anos do período anterior, certo? Check true or false according to the chart. Então, vamos verificar de acordo com o nosso fragmento quais informações são verdadeiras e quais não. All Souls Day was celebrated to similar Samhain, with big bonfires, parades, and dressing up in costumes as saints, angels, and devils. The All Saints Day celebration are also called, from Middle English, Hallowe'en, mean All Saints Day. And the night before it, the traditional night of Samhain in Celtic religion began to be called All Hallow Eve and eventually Halloween. Então, no caso aqui, a data ela é conhecida também como o Dia de Todos os Santos, né, que foi pego dentro desse mesmo processo e se fazia, na época dos celtas, fogueiras, paradas, e as pessoas se trajavam. As pessoas hoje se trajam como
vários personagens, alguns de terror, alguns personagens de quadrinhos, né? E esse dia, ele vem do inglês antigo, Halloween, e significa o Dia de Todos os Santos, que na noite anterior a ele, né, de acordo com como era na tradição celta, passou a se chamar Halloween ou All Hallows Eve, né, o feriado de todos, que consequentemente, com a mudança do vocabulário, acabou se tornando a palavra Halloween. Com base nesse nosso fragmento, eu quero que vocês verifiquem. All Souls Day was celebrated to Samhain. O Dia de Todos os Santos era celebrado ao Samhain, que era a divindade celta. E na letra B, people dress up in costumes. As pessoas se vestem, se fantasiam, se colocam fantasias. Vamos verificar? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna. Então, pessoal, de acordo com o nosso fragmento, vamos verificar se nossas frases são verdadeiras ou falsas. All Souls Day was celebrated to Samhain. It's false. Né? Por quê? Porque o Dia de Todos os Santos é um dia após a celebração celta. People dressed up in costumes. As pessoas se fantasiam. It's true. Até as festas que estão acontecendo recentemente, as pessoas se vestem, como eu já disse para vocês, não só com personagens de terror, mas também com personagens de quadrinhos. As crianças se vestem, é possível nesse dia a gente vê várias pessoas nas ruas, as casas, as crianças passam buscando doces, e nós já vamos entrar nesse assunto também. Então, dessa forma, eles se fantasiam para celebrar esse dia de 31 de outubro. Complete the sentences.
Borrowing from European traditions, Americans began to dress up costumes and go house to house asking for food or money, a practice that eventually became today trick or treat. Tradition. Young women believed that on Halloween they could divine the name of or appearance of their future husband by doing tricks with yarn, apple paring and mirrors. Então aqui nós vamos completar a frase, mas observem que essa tradição ela veio da Inglaterra, ela veio da Europa, e na época os estadunidenses, eles começaram a se vestir com fantasias e iam de casa em casa pedindo por comida ou dinheiro. Uma prática que eventualmente se chamou de gostosuras ou travessuras. Acreditava-se também que as jovens podiam encontrar ou ter uma noção da aparência dos seus futuros maridos fazendo brincadeiras com espelhos ou com outras possibilidades, outras formas dentro desse dia. Nessa situação, go to house to house, né? Então ir de casa em casa, food or money became today's tradition. Então, para nós preenchermos essa frase de acordo com o nosso fragmento, o que vamos precisar? Está ali à disposição de vocês, vou dar um tempinho para vocês fazerem e a gente já retorna. Ok, pessoal. Então, com base no nosso fragmento, go to house, asking for food or money became today's
trick or treat tradition. Então, as pessoas iam de casa em casa pedindo por comida ou dinheiro e hoje se tornou a tradição do gostosuras ou travessuras. Com relação aos símbolos do Halloween, até o próprio gostosuras ou travessuras, hoje as pessoas aguardam. Como o Halloween, principalmente nos Estados Unidos, é um feriado não, mas é uma data comemorativa muito esperada. Então as pessoas sim, elas decoram as casas, elas colocam as carrancas em frente às casas e elas aguardam, principalmente as crianças, passando de casa em casa pedindo doces que eles distribuem. Aqui no Brasil, alguns condomínios, algumas regiões adquiriram esse hábito também e nesse dia compram lá os seus doces e ficam aguardando as pessoas virem. Uma outra situação, o gato, por exemplo. Por que o gato preto é símbolo do Halloween? Porque acredita-se que o gato é um ser protetor que está dentro das casas para proteger o momento ali. Porque como é a transição e nós temos aqui no Brasil o feriado de finados, então seria aquele momento onde o gato seria um protetor dentro da casa. Por que as pessoas colocam, por exemplo, algumas carrancas, algumas caras feias na frente das suas casas no Halloween? Porque a ideia é sempre afugentar tudo que de ruim pode vir para a sua casa. A vassoura, por que a vassoura é um símbolo de Halloween? Porque justamente ela auxilia na limpeza, que você possa tirar todas as coisas negativas que estão dentro da sua casa ou na sua região e colocá-las para fora para que você tenha um ambiente de completa harmonia, ok? Outra situação, as vestimentas, se vocês observarem, eu estou trajado com o manto do rei T'Challa. Então não necessariamente tem que ser no Halloween uma vestimenta rude ou uma vestimenta assombrosa. Não, você pode sim escolher um personagem, escolher um herói de sua preferência e fazer o cosplay dele e poder sair às ruas, no caso do Trick or Treat Tradition, ok? Look at the comic strip and choose the correct alternative. Então observem que nós temos um quadrinho onde está havendo um jogo, temos 3 competidores e temos um dele que, pelo que se percebe, eles não estão muito agradáveis com um deles. Once again, the answer is not brains. Mais uma vez, a resposta não é cérebro. Então, observem que nós temos um personagem, sim, do Halloween, o zombie, né? A carranca, o zumbi, que são aquela pessoa, como eu disse para vocês, que muitas vezes apareciam para afugentar todas as coisas ruins. De acordo com a nossa tirinha, why was the zombie scoreboard negative? Por que a pontuação do zumbi está negativo? Porque he knew every questions, he only answered the same thing, brains, or he was a great player. Será que ele acerta tudo? Será que ele é um ótimo jogador? Ou será que toda vez que se faz uma pergunta, ele tem apenas uma única resposta? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, responderem e a gente já retorna.
Ok. Why was the zombie scoreboard negative? Por que a pontuação do zumbi está negativada? Because he only answered the same thing. Brains. Ele só responde, a única coisa que responde é brains, tendo em vista que o entrevistador já disse, once again, the answer is not brains. Agora, where were the people in the comic strip? Onde estão os participantes na nossa tirinha? In a museum, in the mall, or in a TV program? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Where were the people in the comic strip? Onde que estão os personagens da tirinha? In a museum, in the mall, or in TV program? No museu, num shopping ou num programa de TV? In a TV program, né? Num programa de TV. Não é tão comum aqui no Brasil, mas fora dele é bem comum esse tipo de programa, ok? What time is it? Oh, it's show time, it's quiz time. Vamos para o nosso quiz. Check the correct alternative. Why was Halloween celebrated in November 1st? Por que o Halloween é celebrado no dia 31 de outubro ou 1º de novembro, dependendo do local? This day marked the beginning of summer, the cold winter arrived, its summer anniversary. 2. Borrowing from European traditions, Americans began to dress up in costumes and go house to house asking for. Então, emprestando essa tradição europeia, os estadunidenses batem de casa em casa, vestidos ou trajados por uma fantasia, e vão fazer o quê? Vão pedir o quê? Fruits, pumpkin or food or money? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna.
Então, pessoal, why was Halloween celebrated in November 1st? The cold winter arrived, porque no antigo, no dia 1º de novembro, era a mudança do verão para o inverno. Então, o inverno frio estava chegando. Emprestando as tradições europeias, os estadunidenses começaram a se fantasiar e ir de casa em casa, pedir por food or money, comida ou dinheiro. Hoje nós sabemos que a tradição basicamente é doces, que vem, como eu disse para vocês, do trick or treat, gostosuras ou travessuras, ok? A food for thought, então um pensamento da nossa aula, just because I cannot see it doesn't mean I can't believe it. Não quer dizer, não por causa que eu não vejo, não quer dizer que eu não acredito, ok? Na aula de hoje, falamos sobre o Halloween, citamos algumas situações, alguns símbolos comuns do Halloween, que eu posso dizer para vocês nesse momento, trajado como o rei T'Challa, Stay home, thanks a lot, happy Halloween, and see you there.